E aí galera, como vai? Tudo bem? Marcos Cosati aqui. Vamos lá fazer essa aula aqui, que era o teste, o desafio da sexta-feira. Então, trabalho de reposição aí de aulas, né? Vamos falar aí sobre, com base no exercício anterior de C#, cria uma tabela a partir de uma entidade, ou seja, code first. Eu não quero que você vá lá na base de dados e crie a tabela. Nós vamos criar a partir da base de dados. E para isso, a gente tem lá aqueles três linhas de programação. Nós vamos usar a 2 e a 3, que é a DD Migration e Update. Aqui é o exemplo da agenda, ok? Que nós temos que criar uma outra classe parecida com essa. E aí, com base nessa entidade ao lado, a gente vai criar. E depois, não esqueçam de subir no GitHub, ok? Então, deverá ter ID, professor, sala, curso e data, onde data era o desafio, porque eu não tinha dado para vocês, ok? Então, vamos lá ao desafio. Então, eu já estou com o projeto aqui aberto. Eu não tenho aqui no meu projeto, percebam, eu tenho apenas a agenda, eu tenho o contexto e tenho que fazer primeiramente, né, para entender. Dentro de appconfig, eu tenho que ver se a minha connection string, ela tem, qual é o catálogo que eu estou trabalhando, né? Qual que é o nome da base de dados? Teste DB2, beleza, eu vou lá então aqui no nosso amigo banco de dados SQL Server, eu já tenho aberto aqui o teste DB2 e perceba que eu não tenho uma entidade, uma tabela chamada sala aula e irá aparecer aqui depois que a gente rodar o programa. Nós vamos rodar isso agora, não preciso desse cara agora, o contexto nós vamos precisar, então deixa aí, e o agenda a gente só vai usar o System Data Entity, eu vou copiar, porque a gente evita de escrever, porque a gente é tudo preguiçoso. Vamos criar aqui, ó, abaixo de Solution, aqui onde tem o projeto, botão direito, adicionar e classe. Dentro de classe, a gente vai colocar o nome da entidade que eu pedi, sala aula. O .cs ele coloca pra gente, ele vai criar um arquivinho aqui. Aqui a gente vai colocar Use System Data Entity, porque eu estou trabalhando com o Entity Framework. Ele precisa, senão ele não acharia o prop. Perceberam o que eu fiz? Eu não precisei digitar public e tal e tudo mais. O C# ele ajuda a gente, ó. Digita prop, tab, ele preenche. Então o primeiro campo é ID, Enter, prop de novo. Depois é uma string, e essa string vai ser, aí a gente volta aqui, e a gente vê lá, professor, sala e curso é string. Então, professor, como elas são iguais, eu só preciso trocar ali um nomezinho ali, eu posso copiar. Então, professor, sala e curso. Então, curso. E o último, opa, curso. E o último é o campo de data, prop. A gente vai colocar aqui o campo data, se não me engano, eu pedi para chamar data mesmo, né? Data. E qual que é o tipo? Não é uma string, não é um inteiro. Então, se você digita aqui, ele já mostra data. Ele mostra várias opções de data. Então, aqui, ó, data time. Ele já traz para a gente aqui, ó. Tá vendo? Muito bem, galera. Aqui está pronto, não preciso fazer mais nada. Quanto tempo eu gastei? Salvo arquivo, pronto, vamos embora. O que eu vou fazer agora? Dentro do contexto, eu só preciso digitar assim, ó, public db7. Só que em vez de agenda, vai ser sala aula, que é o nome da entidade que eu acabei de criar. E aqui eu posso chamar de objeto? Posso, sala aula. Não mais agenda. E aí sim, você vai colocar os métodos de envio e recebimento, getSet, e já era. Acabou o nosso programa. Faltou um ponto e vírgula aqui. Acabou o nosso programa. Lembrando que depois tem uma parte de formulário que vocês vão fazer, vão fazer todo o CRUD, conforme a gente já fez nos outros, ok? O desafio de vocês vai lá. Mas eu só queria mostrar este pedaço aqui.
O que nós temos que fazer agora? Se não estiver aparecendo aqui, o que você tem que fazer? Exibir outras janelas, console gerenciamento de pacotes. Aí ele vai mostrar para você a janela. Como eu disse, a gente vai usar 2 daqueles comandinhos que a gente estava falando anteriormente. Eles estão aqui para ajudar. Nós vamos usar o add migration, então add tracinho migrations. E aí você pode chamar de banco, poderia dar outro nome também, não tem problema. Então estou fazendo uma migração no banco. Né? Fez isso, ok. Ele está acabando de criar, você vai ver que aqui dentro dessa pastinha, ó, ele acabou de criar um banco 4, que é uma quarta, né? Vamos até ver se criou realmente certinho. Vamos ver. Aqui pelo visto tem algo errado, que a gente vai descobrir. Tá? Porque se eu rodar assim, sala aula, objeto, sala aula get set, ok, aqui tá certo, e o arquivinho, cadê ele? Sala aula, tem o system data entity, chamei de data, ok, vamos ver o que acontece, ok? Então aqui tem lá o objeto sala aula, chamando o dataset sala aula, ok? Me estranha, porque dentro desse arquivo aqui, banco 4, ele tinha que ter um create table lá, e não tem. Então, é provável que a primeira rodada ele dê algum erro, vamos ver. Mesmo assim eu vou rodar, update database. Eu acho que porque eu rodei anteriormente, pode ser que ele esteja confundindo. Então, se a gente vir aqui no banco, você vai ver que ele provavelmente não rodou. Estou dando um atualizar. Viu que ele não rodou aqui ainda, ó, veja em tamanho maior aí, ó. Só tem uma manutenção sala, que foi que eu rodei anteriormente. Essa tabela realmente não rodou, tá? Então vamos repassar o código aqui, vamos repassar o arquivo de add migration. Ele vai criar um banco 5 agora, provavelmente. Mas olha, ele não está criando o que era para criar. Vamos fazer o seguinte, eu vou apagar esses arquivinhos aqui. Vamos ver o que vai acontecer, galera. Então, vou rodar de novo. Né? Eu vou rodar esse enable, mas ele já está habilitado, então não faz sentido a gente rodar ele. Vai dar uma mensagem vermelha, provavelmente, dizendo que os arquivos já estão aí, né? Já rodaram, já. Agora eu vou dar uma add migration de novo. Se ele não for, eu troco o nome de onde está escrito banco por outro, mas é para rodar. Como eu apaguei os arquivos anteriores, pode ser que ele estivesse se confundindo. Não, olha, ele não achou a classe banco. Então vamos fazer de novo aqui o processo, só que vamos chamar ele direitinho, né? Vamos tentar aqui com add migration e vamos chamar no banco correto, que é sala aula. Então, vamos ver a criação que ele vai fazer agora. Então, ele está dizendo assim que o update gerou aí essa exceção, né? Migrations, attempt, que ele vai gerar uma nova migração. Tá? Então, vamos ver o que ele está fazendo agora. Objeto sala aula, get set. E vamos ver se ele vai gerar. Eu vou rodar de novo. É que como a primeira migração eu chamei ela de banco, né? Então ele está querendo uma migração com o nome de banco. Eu vou deletar essas migrações todas aqui, ok? Eu vou criar ela desde aqui de cima de novo, Enable Migrations. Vamos ver, colar.
Tá, e aí ele disse que a migration já existe, a gente vai rodar novamente, a gente vai chamar de banco. Ele deve criar o arquivo de novo aqui como banco. Opa, só que abri arquivo errado. Ah, agora sim, galera, veja. Às vezes tem muito arquivo aqui na migração, ele acaba se confundindo, tá? Então pode ser um erro. Por isso que eu gosto de deixar na íntegra aqui, para que caso vocês passem por isso, a minha videoaula não fica aquela videoaula intacta que não tem erro, né? Daí não adianta nada. Eu quero passar pelos erros que vocês podem passar. Então, como aqui tinha, viu que ele rodou, já existe um objeto agenda. Por quê? Olha, eu fiz besteira, né? Eu acabei rodando um arquivo e ele, como eu apaguei as primeiras migrações, ele tentou criar o agenda de novo. Daí ele está falando assim, a agenda já existe, mas ele deve ter criado a outra também. Vamos ver, botão direito aqui na base de dados, atualizar. Vamos ver? Olha só, galera, agenda 2 e manu de sala. Não, ele não gerou, justamente porque agora deu uma melequinha lá, né? Eu ocasionei uma grande meleca aqui com o DB agenda e depois o DB sala de aula. Então ele não conseguiu criar esse por causa do outro, né? Mas como já existe, o update era para ele deixar ele fazer. Vamos insistir, vamos persistir no negócio aqui, vamos lá. Update, tracinho, né? Update, tracinho, database. Opa, saí da tela, vamos lá. Update database, vamos ver o que vai rodar agora. Tá, ele rodou aqui em cima e está insistindo que a database agenda já existe, ok. Lindo, maravilhoso, era isso mesmo que eu queria, né? Porém, vou dar um refresh aqui em cima. Vamos ver. Ainda não criou uma notesala, ele tem que colocar a sala aula, né? Então tá, vamos fazer o seguinte, vamos rodar aqui. Aqui são as configurações, ok, aqui são as migrações. Vamos apagar esse aqui, vamos entender se ele consegue rodar esse update só com o de baixo. Ali, mais uma informação. Aqui embaixo, drop table agenda. Não quero que você apague a agenda, né? Só quero que você crie realmente. Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer agora. Tá aqui. Vou rodar direto, porque o arquivo já está criado. E aí a gente vai entender. Ele rodou dessa vez, entendeu? A gambiarra que a gente acabou fazendo, né? Vamos ver o que aconteceu. Botão direito, atualizar tabela. E a gente tem aí a sala aulas, conforme a necessidade. Na verdade, não precisaria de tudo isso, tá bom, galera? Ó, criou tudo certinho. Não precisava de tudo isso, mas erros assim são bons em videoaula para vocês verem que é possível que aconteça. Quantos minutos já foi? 14 minutos de videoaula sem corte. É possível que aconteça com vocês também. Então, o arquivinho que cria aqui no Migration, leia ele. O que ele está fazendo? Ele estava criando duas tabelas, porque eu apaguei aqueles outros arquivos que estavam aqui. Aí ele estava tentando dar um create na tabela de novo. Ele falou, não, essa tabela já existe, não tem como criá-la de novo. Realmente, não é? Então, eu peguei e fiz o quê? Eu peguei, marquei e apaguei. Tá? E apaguei aqui o drop table dela também. Senão era capaz dele dropar a tabela lá. Fez isso, rodou. Mas era preciso tudo isso? Não. Realmente não era. Né? Bastava a gente
entender o arquivo, né, e criarmos nós criamos esse arquivo, a gente poderia criar 2, 3, 4, 5, 6 tabelas a mais aqui, que a gente chama de entidades. A gente teria que vir no contexto, colocar essas linhas aqui e rodar. Só que como eu tinha rodado antes de gravar a videoaula uma com o mesmo nome, o sistema se confundiu, falou, essa aula, eu já criei esse sistema. E é uma pena porque eu apaguei aqui antes, mas como vocês veem, ele fica escrito, né? Como eu tinha criado uma vez antes, se eu tivesse criado, em vez de sala-aula, tivesse criado sala-aula 2, ele teria ido sem problema nenhum. Mas é bom dar esses erros para vocês verem, e por isso que eu não vou editar nada, tá bom? Grande abraço para vocês, bons estudos, até a próxima. Tchau!